Ok, vamos orar então, irmãos, para nós começarmos a nossa aula de hoje. Ora, Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela noite que tu nos dás, por esse tempo, Senhor, especial de estudo, de ensino também. Que nós possamos, Senhor, levar as nossas mentes a Ti e pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo que em nós habita possa, Senhor, clarificar as nossas mentes, Pai, para que aprendamos, Senhor, esses temas que trataremos na aula de hoje. Que seja, Senhor, proveitoso e edificante para nós. Eu peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, também peço por mim, Senhor, que tu venha me ajudar a ser claro em tudo, Pai, e poder, Senhor, ajudar na edificação de cada um. Obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Amém. amém. Aquela a recomendação de sempre, mantenha o seu microfone fechado, desligado, tá? E quando você precisar fazer qualquer pergunta, abra, me interrompa e faça a pergunta. A mesma fala também de semana passada. Eu não tenho todas as respostas, mas me esforçarei o máximo que eu puder dentro das minhas condições de responder qualquer pergunta. Não inventarei nada, o que eu não souber vou dizer que não sei e eu vou pesquisar para poder trazer a resposta em outro momento, ok? Então, tendo dito isso, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, aqui na tela nós temos o assunto de hoje, que é graça comum e graça especial. Nós estamos tratando a doutrina da salvação, a soteriologia. Só que antes da gente começar de fato e de direito a tratar sobre a graça comum e a graça especial, a gente precisa fazer uma rápida introdução sobre a soteriologia. Nós vamos ver aqui a questão da palavra no original, no idioma grego, e de como ela resulta nessa união aqui que nós temos na tela de soteriologia. Então, soteriologia é a união de duas palavras gregas. Uma é soteria, que é salvação, e a outra que nós vimos também na aula passada, quando nós vimos a palavra teologia, é logos, que significa palavra, estudo, doutrina e tudo que envolva a esquematização ou estudo, ele pode ser utilizado com a palavra logos. Eu até expliquei que a palavra logos ela é bem conhecida nossa, porque algumas traduções traziam no princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. Então, algumas traduções um pouco mais antigas, talvez, traziam a expressão nas nossas versões em português. Então, é uma palavra um pouco mais conhecida. A soteriologia é o estudo que trata da obra da cruz realizada por Jesus. É um dos principais capítulos da teologia e está alicerçada na pessoa de Cristo. Então, tudo aquilo que nós vimos lá no ano passado em Cristologia fundamenta a doutrina da salvação. Tá? Ela está alicerçada em Cristo, na pessoa de Cristo, em quem Cristo é. Então, aquilo que os irmãos viram comigo no ano passado, em Cristologia, falando sobre as duas naturezas de Cristo, falando sobre a união hipostática, falando sobre a concepção virginal, falando sobre a encarnação, ressurreição, ascensão, tudo isso embasa o estudo soteriológico. A soteriologia também ela faz um certo emaranhado, uma certa ligação, link com outras doutrinas, como por exemplo a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Então, essa doutrina, as duas doutrinas estão bem ligadas, bem unidas, para trazerem a concepção mais apurada da questão da salvação. Ela aborda toda a totalidade do tempo e das pessoas que já viveram, e é o tema tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É totalmente errado afirmar que as pessoas na Antiga Aliança eram salvas mediante as obras da lei. Isso é errado. Romanos deixa claro que pelas obras, pela lei, veio o pleno conhecimento que é pecado e ninguém é justificado diante de Deus por causa das obras da lei. Então, afirmar que no Antigo Testamento não existia graça é um equívoco também. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o tema da salvação está presente e sempre será pela graça mediante a fé. Nunca muda. Trata-se de algo pessoal, nacional e cósmico.
e está centrada na maior de todas as pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo. Por que esse tópico é importante para tratar? Porque trata da minha situação pessoal, da nacional, ou seja, dos povos, das nações. Aqui vale a pena frisar que quando as escrituras usam a expressão nacional, ela não está falando do ambiente geopolítico. O Brasil é uma nação geopolítica, mas dentro do Brasil há várias nações. Nós temos só de tribos indígenas diversas, e cada uma das tribos indígenas que tiverem costume próprio, língua própria, é considerada uma nação. Então trata da questão pessoal, da questão das etnias, das nações, e também no sentido da criação toda, do cosmos, ou seja, de todo o mundo. E está centrada, como eu li ainda há pouco, na maior pessoa de todos os tempos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fala do aspecto passado, presente e futuro da salvação, com a conversão ou a justificação, que é o processo que acontece conosco, e nós vamos ver no decorrer do estudo, no momento que nós cremos. Nós temos a santificação, que é o que está acontecendo agora, e nós temos a glorificação, que é o que vai acontecer depois. Então, a soterologia vai tratar desses 3 estágios da salvação: o antes, o agora e o depois. Algo que é interessante para nós da Igreja dos Irmãos é que nós temos na nossa ceia, no nosso culto de comunhão, alusão a esses 3 momentos, ao ministério passado do Senhor Jesus, quando ele nos salva na cruz, e quando nós cremos, então, tomamos posse dessas bênçãos salvíficas, o lava-pés, que é a santificação diária, o momento que o Senhor está trabalhando na sua igreja para conformar-nos à sua imagem. E nós temos o momento da ceia propriamente dita, que é as bodas do Cordeiro, no momento que nós estaremos por toda a eternidade com o Senhor, já com os corpos glorificados, transformados, isentos de qualquer pecado. Então trata desses 3 momentos da nossa salvação. Em suma, há uma máxima teológica que nós dizemos que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Isso é interessante para nós. Agora a introdução a esses 2 tópicos que estão na linha de cima aí, graça comum e graça especial. Quando lidamos com a doutrina da salvação, falamos do destino eterno das pessoas, tanto sobre o destino daquelas pessoas que creram em Jesus, quanto as que não creram. Então, toda vez que nós falamos sobre a doutrina da salvação, nós vamos falar das pessoas que entregaram-se a Cristo e também das pessoas que não se entregaram a Cristo. As pessoas que creram e as pessoas que não creram. O crente e o descrente, aquele que terá a eternidade ao lado do Senhor e aquele que terá a eternidade pagando pelo seu pecado na condenação eterna. Há outros aspectos que fazem com que o estudo da soterologia seja bem interessante. Entre eles estão os nossos assuntos de hoje, graça comum e graça especial. Esses 2 aspectos, no primeiro momento, podem soar estranhos aos nossos ouvidos. De vez em quando eu estou preparando alguma aula, estudo bíblico, qualquer coisa que seja, e eu estou fazendo o estudo disso antes de trazer a explanação, a exposição na igreja, eu lido com alguns tópicos, alguns nomes que eu nunca tinha lido antes. E eu fico pensando, o que isso aqui significa? Como isso aqui se relaciona? Por que eu nunca tinha visto isso antes? A maioria das vezes a pergunta que vem à minha mente logo de início é: por que eu não vi esse nome, ou essa nomenclatura, ou esse conceito antes? Às vezes o mesmo conceito, ele tem nomes distintos, de acordo com o teólogo que escreve, alguma coisa do gênero. Então, para muitos, talvez a gente nunca tenha ouvido falar graça comum e graça especial. Não tem problema nunca ter ouvido falar. A ideia é aquilo que eu falo para os irmãos sempre. Não é para que nós gravarmos esses nomes, é para nós entendermos o que eles significam, qual o sentido deles. Então pode causar algum espanto. Peraí, são 2 tipos de graça? Como é que funciona isso? Então eles podem causar um espanto nos nossos ouvidos, mas eu quero, no decorrer dessa aula, que nós observemos que são tópicos bíblicos. É necessário saber que há uma forma distinta da manifestação da graça de Deus
para com aqueles que não creem, para com aqueles que creem no que se referem às bênçãos e benefícios desse mundo. Então a graça comum, nós vamos ver mais à frente também, vai falar sobre a capacitação e benefício que Deus dá a todas as pessoas indistintamente. Então, a pessoa é crente, ela recebe benefícios da graça comum de Deus. A pessoa não é crente, ela recebe benefícios da graça comum de Deus. Então, é algo que está disponível a todas as pessoas, diferente da graça especial que nós vamos ver, que ela é mais focalizada na salvação. Vamos lá. Introdução e definição. A desobediência de Adão e Eva os tornou merecedores de castigo e separação eterna de Deus. Então, Gênesis 2,17 deixa claro para nós a ordem de Deus para que Adão e Eva não fizessem o que não deveriam fazer, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu brinco aqui com os irmãos da Igreja de Coqueiro, quando nós estamos tendo alguma aula na escola bíblica dominical, que eu fico imaginando Deus apontando, claro que isso não está no texto bíblico, mas eu fico imaginando Deus apontando para a árvore dizendo, olha, você não pode comer isso, e Adão olha, Eva olha, tem uma penca de outras frutas, açaí, bacuri, cupuaçu, graviola, jambo para quem gosta, uva, e tinha tudo que ele poderia, então, usufruir, e somente uma não poderia ser consumida. Semelhantemente, Semelhantemente, os nossos pecados nos sujeitaram à condenação eterna. Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Salário é o justo pagamento, é uma dívida. Então, por nós sermos pecadores, por pecarmos diante do Senhor, a dívida ou o pagamento que a gente precisa receber, inevitavelmente, se não houver conversão, é a morte. O salário do pecado é a morte. A justiça de Deus exige que os pecadores sejam eternamente afastados dele, privados de qualquer benefício divino e destinados a viver para sempre no inferno, sob a ira de Deus. A manifestação final da justiça de Deus na questão da condenação é a eternidade separada do Senhor. Então a justiça de Deus, por Deus ser plenamente justo, completamente justo, e o homem ser voltado para o pecado e pecador, exige então que a justiça dele seja manifestada através da condenação dos ímpios. Mas graças ao Senhor, pela sua grande misericórdia, pela sua graça, que nós recebemos salvação também. Isso é exemplificado pelo destino dos anjos que pecaram, pois Deus não os livrou da justa condenação. Lá em 2 Pedro 2,4 vai falar sobre isso. E isso demonstra que sempre o pecado deve ser punido, pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então, toda vez que há pecado, há uma necessária paga com sangue, com punição. O pecado sempre precisa ser punido. Eu lembro de uma outra analogia que eu sempre uso quando falo com os irmãos sobre a graça de Deus, sobre a salvação, e também quando eu evangelizo as pessoas, que eu faço a seguinte analogia. Eu faço, pense que você é alguém que acabou de ser assaltado. E você então grita pela polícia, a polícia para o bandido e leva você e o bandido para a delegacia. Aí chega lá, apresenta diante do delegado, você e o bandido, e o delegado olha para o bandido e diz, não, isso aqui é muito gente fina, muito gente boa, pode ir embora. Qual seria a nossa reação? Esse delegado ele foi justo ou ele foi injusto? Por quê? Na nossa percepção humana, que é bíblica, todo erro, todo crime precisa de punição. Então assim é para com o Senhor. Todo pecado precisa ser punido. A diferença é quem vai pagar essa punição. Se seremos nós mesmos nos mantendo afastados do Senhor e tendo que pagar pelo nosso pecado, ou nós nos voltando ao Senhor, crendo em Cristo
e recebendo a dádiva do seu sacrifício na cruz. A diferença está aí. A diferença está em quem vai pagar e não na falta de pagamento. Ou Cristo já pagou o meu pecado, ou eu pagarei por ele. Ou eu já sou salvo porque Cristo pagou o meu pecado e eu criei, ou eu ainda pagarei pelo meu pecado indo à punição eterna, à separação eterna do Senhor através da condenação. Sempre o pecado precisa ser punido, sempre. Embora Adão e Eva tenham sido condenados à morte após desobedecer, a execução da pena foi adiada, permitindo que ele e seus descendentes continuassem vivendo, mesmo após pecar. Muitos pecadores desfrutam de bênçãos terrenas por muitos anos, apesar de merecerem apenas a morte. Então uma pergunta surge: como Deus pode abençoar aqueles que pecam e merecem condenação? Como Deus, sendo totalmente justo e totalmente santo, ele pode abençoar as pessoas que têm o único merecimento da condenação? Como isso pode acontecer? Os irmãos conhecem certamente pessoas que não são crentes e têm casamentos muito bem arrumados, ou seja, não é um casamento que causa escândalo. Conhecem pessoas que não são crentes e que gerenciam seus afazeres de trabalho muito bem, são honestos. Os irmãos conhecem pessoas que não são crentes, que são abastados financeiramente. Os irmãos conhecem pessoas que não são crentes, que têm muita capacitação técnica em várias áreas. Então, é nesse ponto que surge a pergunta: como essas pessoas podem ter isso, se na verdade esses benefícios que vêm de Deus, e nós vamos ver no decorrer dessa aula, na verdade essas pessoas só mereceriam, de fato, a condenação eterna à morte. E nós vamos buscar responder isso no decorrer desse tempo. Vamos continuar aqui. Deus concede a graça comum. A graça comum é a manifestação da bondade divina que proporciona às pessoas incontáveis bênçãos que não estão diretamente relacionadas à salvação. O termo comum nesse contexto se refere ao fato de essas bênçãos serem compartilhadas por todas as pessoas, sem distinção entre crentes e não crentes. Eu afirmei isso ainda há pouco. Os irmãos conhecem pessoas que não são crentes que são abençoadas por Deus. E conhecem pessoas que são crentes, irmãos da fé, que também são abençoadas por Deus. Talvez nas mesmas áreas que essas pessoas não crentes são abençoadas também. Então, a graça comum é a manifestação da bondade de Deus e que olha de forma indiscriminada para as pessoas, trazendo a elas benefícios deste mundo, desta vida, que podem então, que abençoam a vida delas. Eu citei ainda há pouco algumas possibilidades: questão financeira, questão de casamento, relacionamentos interpessoais, filhos e tudo mais. Nós vemos pessoas sendo capacitadas por Deus, mesmo sem crer, mesmo sem ter fé pessoal em Cristo, a viverem vidas abençoadas. A graça comum refere-se às bênçãos divinas que são concedidas igualmente a crentes e a não crentes, enquanto que a graça salvadora ou graça especial leva as pessoas à salvação. Então aqui está a grande distinção, irmãos. A graça salvífica, salvadora ou especial, é aquela que direciona as pessoas, encaminha as pessoas, leva as pessoas à fé pessoal em Cristo. Então, no momento que alguém crê, nós estamos vendo a graça salvadora, a graça especial em atuação. Porque ali, essa graça direcionou as pessoas a crerem. Enquanto que a graça comum não tem relação direta com a salvação, mas em benefícios e bênçãos desta vida, deste mundo. A graça comum difere da graça especial em resultados, receptores e fonte, pois não deriva diretamente da obra expiatória de Cristo, mas deriva indiretamente, pois Deus protelou o julgamento para a salvação. Então, qual é a justificativa aqui do autor desse texto? Salvo engano, é o próprio Gruden. Ele diz o seguinte, que como o julgamento de Deus, a execução dos últimos dias está sendo adiada pelo Senhor, então isso proporciona que as pessoas, mesmo sem crer, continuem usufruindo de bênçãos deste mundo, dadas por Deus.
Entenda mundo, irmãos, como a criação, e não o mundo, o sistema pecaminoso, tá bom? Quando eu falar de mundo no sistema pecaminoso, sistema vigente, contrário ao Senhor, eu vou especificar que eu estou falando sobre isso. Então as pessoas recebem benefícios de Deus porque a execução do plano divino final de dar cabo de todas as coisas ainda não aconteceu. Deus protelou o julgamento para a salvação. Enquanto Deus não traz os acontecimentos dos últimos dias, a escatologia, os descrentes permanecem recebendo bênçãos e benefícios que vêm de Deus. Até aqui, meus irmãos, alguma pergunta? Se não houver nenhuma, só permanecer em silêncio que eu continuo. Muito bem. Então eu creio que os irmãos devam ter lido também o material, a apostila, e ela já deu uma grande pincelada em tudo aquilo que nós vamos ver aqui. E isso já nos ajuda no entendimento da aula. Exemplos da graça comum. A esfera física. A graça comum permite que os descrentes continuem vivendo e recebendo bênçãos como ar, comida e recursos naturais. A terra produz alimentos e matérias-primas para as necessidades humanas. Então, o crente, ele vai ao supermercado e ele compra 1 quilo de carne. O descrente vai ao supermercado e compra 1 quilo de carne. Ou seja, o crente e o descrente estão usufruindo de uma bênção alimentar que Deus deu tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. Eu não lembro qual foi o último ano que foi feito, mas salvo engano foi dito, e isso vale a pena eu frisar isso. Foram dito que na atual circunstância brasileira, salvo engano, eram 46 a 52 milhões de pessoas ditas cristãs. Só que nesse balaio aí, nesse todo, estão os católicos, estão os espíritas, os testemunhos de Jeová, os mormons, os adventistas e os evangélicos. Se 52 milhões de pessoas no Brasil são consideradas cristãs, e nem todas elas são de fato cristãos verdadeiros, nós temos uma parcela gigante da população brasileira que continua recebendo esses mesmos benefícios que os crentes recebem. Então a graça comum permite que os descrentes continuem recebendo isso. Os crentes respiram o oxigênio, o descrente também, né? Temos a possibilidade de sair de casa e caminhar numa rua que foi asfaltada, que o descrente também passará da mesma forma. A pegar um ônibus, ou um táxi, ou um Uber, ou até mesmo o nosso próprio carro, que o descrente também pode ter as mesmas bênçãos. Então, na esfera física, essas coisas são abençoadoras, tanto para nós, crentes, quanto para as pessoas que não creem em Jesus. Jesus e Paulo destacam a graça comum como exemplo da bondade de Deus, que trata justos e injustos igualmente, incentivando os discípulos a amar e a orar pelos descrentes. Mateus 5, 44 e 45 diz: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Esse texto de Mateus 5, 44 e 45 é um dos textos áureos sobre a definição de graça comum. Principalmente essa segunda parte, que diz: porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Se você está na sua casa e você tem uma plantaçãozinha, nem que seja de pimenta, por exemplo. Aqui no jardim de casa, nós temos um jardim na frente de casa, nós temos uma erva cidreira. A Tami de vez em quando tira ali, faz chá para levar para a igreja, os irmãos também vêm aqui em casa e pegam as folhas para fazer chá. E quando chove aqui e molha esse pé de erva cidreira e o coqueiro que nós temos aqui na frente, também molha a plantação do vizinho, que tem algumas plantas ali e que não é crente. Deus não faz chover apenas em cima da plantação do crente, mas faz também chover
na terra do descrente para que a sua plantação dê frutos. Assim como o sol vem sobre nós crentes e sobre os descrentes também. Então esse é o texto macro, talvez, sobre a graça comum, de como Deus demonstra a sua bondade sobre bons e sobre maus. Atos 14, 16 a 17 diz assim: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Faço a minha fala ainda há pouco. Se os irmãos conhecem pessoas descrentes, eu sei que nós não nos relacionamos apenas com pessoas crentes, mas pessoas que estão ao nosso redor que não creem no Senhor Jesus. Nós sabemos que as pessoas se alegram com a provisão de Deus. Nós sabemos que as pessoas se alegram com aquilo que vem, por mais que as pessoas não aceitem que vem de Deus. Muitas vezes até mesmo blasfemem contra a provisão de Deus, mas Deus tem derramado as suas bênçãos de forma igualitária, benefício deste mundo, diante de crentes e de descrentes, através da sua graça comum, permitindo que tanto os crentes quanto os descrentes aproveitem desse benefício. A beleza do mundo natural é um testemunho da graça comum de Deus que permite que descrentes e crentes desfrutem da formosura da criação, apesar da maldição da queda. Então, Gênesis 3,17 diz: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o seu sustento durante os dias da sua vida. Então, apesar da queda, da desobediência de Adão e Eva ter resultado no nosso pecado, também submeteu a criação às mazelas da queda. E a queda hoje está sob maldição. A terra, hoje está sob maldição. E mesmo com a maldição do pecado sobre ela, nós não deixamos de usufruir da sua beleza. Eu lembro que eu estava lendo certa vez um livro em que o pastor Paul Walsh, pastor norte-americano, batista, ele escreve dizendo que ele foi visitar uma área no Peru, em que ele ia ser missionário, e ele passou por um lugar ali belíssimo, de natureza bela, esplêndida, a coisa mais linda que ele tinha visto. E enquanto ele estava lá olhando tudo assim animado e observando as belezas, ele olhou para o missionário que estava mais tempo no campo e percebeu que o missionário estava até dormindo. E ele foi e perguntou para o missionário, mas, poxa, nós passamos naquele ambiente ali, naquela parte ali do trajeto, uma parte tão bonita, e o senhor estava dormindo. Ele disse: não, porque eu já passei tantas vezes por lá, que a beleza dela já se tornou comum para mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que por mais que a gente venha se acostumar com a beleza da criação, ela está sempre ali. E nós podemos usufruir dela, assim como os descrentes também podem usufruir. Outras pequenas histórias para nós continuarmos. Eu estava conversando com alguns irmãos e eles me disseram assim: não, nós fomos assistir ao pôr do sol lá no Ver o Rio. Aí eu fiquei pensando, eu falei: olha só, o irmão saiu daqui, foi lá para o Ver o Rio assistir o pôr do sol. E às vezes eu não ligo muito para essas coisas. Lógico, é bonito, é belo, e está lá para usufruir. E também mostra a grandeza de Deus, a criação mostra a grandeza de Deus. E muitas das vezes, por ser algo relativamente comum, passa batido por mim. E eu vi que tanto eu, quanto outros irmãos, e até outras pessoas, que se você abrir uma rede social, por exemplo, no final de tarde bonito, você vai ver várias e várias fotos das pessoas mostrando a beleza da criação exemplificada ali. Então a queda, ela não retirou a beleza da criação. E crentes e descrentes podem então usufruir disso. Embora toda a criação tenha sido colocada debaixo da maldição do pecado, Deus concede a todos a oportunidade de usufruir da beleza das flores, paisagens naturais e outros aspectos do mundo natural. Isso está disponível para as pessoas. Nós temos também a esfera intelectual. Os seres humanos, mesmo incrédulos, possuem a capacidade de compreender a verdade e demonstrar inteligência
entendimento, mesmo sem crer, podem entender. Isso é visto como resultado da graça de Deus, que concede às pessoas a capacidade de acessar e compreender a verdade, mesmo que de forma parcial. Você já percebeu, não sei se os irmãos já perceberam isso, mas nós somos crentes no Senhor Jesus, acreditamos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, ela é autoritativa. Nós somos esses 4 grandes pilares da bibliologia, elas devem reger a nossa dinâmica, a nossa visão das Escrituras. Nós entendemos que a palavra de Deus ela traz toda a revelação que Deus quis nos dar, e nós então vamos a ela para ouvir a voz do Senhor, aprender dela e praticar. Aí quando nós olhamos para algumas religiões que não são derivadas do cristianismo, ou até mesmo que não tem nenhuma ligação com o cristianismo, nós vamos ver traços da verdade presentes ali. E você vai olhar para aquilo e você vai dizer assim, misericórdia, como é que é isso? Eu lembro quando eu estudei Gênesis no seminário, que nós falamos sobre o dilúvio, existem vários e vários relatos de povos antigos de um dilúvio universal. Então, aqueles povos vivenciaram, perceberam ou souberam através da passagem do tempo, depois que outras pessoas nasceram e outras pessoas, então, a partir de Noé, se espalharam do mundo, melhor dizendo. Você vai olhar para aquilo e vai dizer assim, olha, tem traços da verdade aqui. Alguns dizem que era porque um grande ser mitológico se mexeu e gerou a inundação. Outros vão dizer uma série de besteiras, mas você vai ver que há um traço da verdade, que é o grande dilúvio universal, presente naquela situação ali sendo descrita. Então, o homem, mesmo sem crer, pode acessar parte da verdade de Deus. Não é raro você ver, por exemplo, se você colocar numa rede social ou qualquer lugar que você, até mesmo em contato com as pessoas, e você as perguntar da seguinte forma: você crê em Jesus? As pessoas vão dizer assim, vou ser um pouco mais geral. Você crê em Deus? As pessoas vão dizer, creio em Deus. Você segue alguma religião? Não, não sigo nenhuma religião. Mas você crê que Deus existe? Sim, eu creio que Deus existe. Por quê? Porque eu creio nisso, creio naquilo outro, creio naquilo outro. Então, qual é parte da revelação aqui, ou parte da verdade? A existência de Deus. Aonde está o erro? É não saber o porquê da existência de Deus. Ou dar justificativas fúteis ou centralizadas no homem para falar sobre a existência de Deus. Mas mesmo sem crer, as pessoas conseguem acessar parte da verdade de Deus e entender essa parte da verdade de Deus. Esse tipo de entendimento gera salvação? Não, mas é comum entre os teólogos afirmar que esse tipo de entendimento intelectual pode abrir portas para o evangelismo, por exemplo. Mas isso aqui é assunto mais à frente que nós vamos com certeza conversar. Ela permite que todas as pessoas tenham conhecimento da sua existência. Paulo afirma, pois, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, a manifestação da criação de Deus demonstra que existe um Deus. Então, as pessoas não vão ter como dizer que nunca ouviram falar de Deus, porque a própria criação relata a existência de Deus. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, permite que as pessoas pensem em Deus. Permite que as pessoas entendam a existência de Deus. Eu comentei isso, acho que foi na última aula, que às vezes esse tipo de coisa não vai... na verdade, foi com um grupo de jovens aqui da igreja, que nós temos evangelismo, que dependendo da revelação que está sendo utilizada, como por exemplo, a revelação geral que tem a ver com a criação, alguém de uma religião não cristã pode olhar para a criação de Deus e dizer, esse aqui quem foi que fez foi Alá, um islâmico, por exemplo. Um hinduísta, acho que é hindu, as religiões lá da Índia, com seu panteão de deuses gigantescos, vão dizer que algum dos deuses foi o responsável por aquela criação. Os povos nórdicos vão dizer que certo outro deus, a religião romana e grega antiga vai dizer que foi o tal Deus que fez isso. Então, há uma percepção da existência do divino que a revelação geral traz para as pessoas.
E a graça comum, ela se vale disso. É uma bênção de Deus que as pessoas entendam a existência de um ser todo-poderoso. E por causa de não ser uma revelação especial, na graça especial, as pessoas tendem às vezes a desviar do foco do Deus verdadeiro. Então, há um conhecimento intrínseco da existência de Deus. A graça comum de Deus concede às pessoas a capacidade de compreender a verdade, fazer descobertas e desenvolver tecnologia, resultando em avanços científicos e melhorias da qualidade de vida. Isso aqui é interessante, porque eu lembro que eu vim de uma tradição pentecostal, há muitos anos atrás. Eu tenho praticamente mais tempo fora do pentecostalismo do que eu tive dentro, mas a minha família, a família da minha mãe é de igreja pentecostal. Meu avô era um membro da Assembleia de Deus e foi quem me evangelizou, foi quem me levou a Cristo. Eu lembro que nessas igrejas é muito comum você dizer assim, isso aqui é mundano, isso aqui não é, isso aqui é isso, aqui não é. Entre o nosso meio, acho que não é tão normal essa nomenclatura, mas deve ter. E eu lembro que alguém estava falando sobre a questão de você consumir algo que foi feito por um não cristão. Eu não sei vocês, mas se eu chego num lugar para comprar uma roupa, eu não procuro nenhuma etiqueta escrito feito por cristãos. Não procuro. Então eles podem e vão ser usados por Deus para desenvolver tecnologia, para avanços na área da ciência, para melhorar a qualidade de vida. Você pensa numa situação simples. Não sei quem foi, pode ser que tenha sido um crente, mas eu não procurei saber. Mas hoje nós temos um serviço de transporte que facilitou muito a vida de muitas pessoas, que é o tal do Uber e seus derivados, Porque hoje a pessoa às vezes está precisando ir sair daqui para ali e precisava às vezes ficar no meio da rua esperando um táxi passar. Hoje não, você está com o aplicativo lá, você clica no aplicativo, você coloca o endereço de onde você vai sair, de onde você vai chegar, ele te dá o preço, você sabe onde é que o carro está para chegar, você sabe que carro é. Então isso é avanço tecnológico, isso traz melhoria de vida, traz como resultado a melhoria da vida das pessoas. E pode ter sido feito por um descrente, e os crentes usufruem disso. Isso é graça de Deus manifestada através do intelecto das pessoas, da capacidade de desenvolvimento intelectual que as pessoas têm. Isso significa que todas as conquistas da humanidade, desde a ciência e a tecnologia, são frutos da graça comum de Deus, que deveriam ser reconhecidos e apreciados em nosso dia. Isso aqui é importante. A esfera moral. A graça comum de Deus limita o mal na sociedade humana por meio da força da consciência, que é uma obra da lei gravada no coração das pessoas. Romanos 2, 14 e 15 diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam e às vezes os defendem. Então, como um descrente consegue ter uma ação, uma percepção de que aquilo ali é certo ou errado? É pela graça comum de Deus. Nós ficamos estarrecidos com o acontecimento de 2 dias atrás, em que um cristão norte-americano foi assassinado a sangue frio. Esse rapaz, ele era envolvido com política nos Estados Unidos, mas era um crente fiel ao Senhor, e ele dialogava com as pessoas na universidade, ia lá eu já tinha assistido vários vídeos dele. Falava sobre a questão de aborto, ele mostrava dados científicos e bíblicos sobre a questão do aborto, ele evangelizava as pessoas enquanto estava ali, até que um rapaz, que já até parece que foi preso hoje, foi lá e resolveu então tirar a vida dele. Foi lá, subiu, pegou a sua arma, deu um tiro no cara e morreu. Nós tínhamos outras pessoas embaixo, descrentes, que estavam até mesmo de forma belicosa, conflitante e combativa, argumentando com ele, mas ninguém tirou uma arma e deu um tiro naquele rapaz. Por que esse outro fez? Deus limitou o mal,
porque senão todo mundo ali poderia ter a possibilidade de fazer a mesma coisa. Então, quando nós vemos que as pessoas, mesmo sem ter Deus no coração, sem ter Cristo, conseguem tomar posturas morais acertadas com a lei de Deus, é porque Paulo escreveu em Romanos dizendo que há uma lei gravada no seu coração, neles mesmos, na consciência, que ora os acusa, ora os incentiva, né? E os defendem, melhor dizendo, que é o que o texto traz, para que eles possam então fazer decisões acertadas ou errôneas. Não é raro também, por exemplo, a gente perceber pessoas que, mesmo sem sendo crentes, têm comportamentos excelentes na questão da sua vida particular, na questão da sua vida familiar. Por quê? Porque Deus deu a capacidade dessas pessoas de, mesmo sem crer de forma salvífica no Senhor, eles tomarem decisões ajustadas. Então, meus irmãos, é possível sim que alguém não crente tenha a destreza de escolher de forma positiva, escolher de forma correta as suas ações. Isso tem algum benefício salvífico? Não, eu estou frisando isso com certa constância. Isso não tem qualquer benefício salvífico, mas é bom para o que se refere às relações sociais. Isso é muito interessante. As pessoas influenciadas pela graça comum de Deus estabelecem leis e costumes que refletem os padrões morais das Escrituras, levando uma conformidade externa com a vontade de Deus. Eu estava conversando há mais ou menos uma semana, umas 3 semanas na verdade, com a vizinhança aqui ao redor de casa, porque teve um problema em Ananindeua e eles pararam de coletar o lixo. Então nós ficamos mais ou menos 1,5 a 2 semanas sem coleta de lixo aqui. E o meu muro, a casa aqui, o muro fica aqui, ó, depois dessa cortina, a frente de casa. E o meu muro é bem baixinho, tem no máximo acho que 1,5 m de altura, ou até menos do que isso. Na verdade, 1 metro de altura tem. E eu costumo colocar os sacos de lixo em cima assim dele. E já tinha virado uma coleção de sacos de lixo ali. E um dos vizinhos chegou e disse assim, vamos pagar um carroceiro para levar? Aí eu falei para ele assim, olha, a gente até pode fazer isso, mas onde é que ele vai jogar esse lixo? Porque se não estão coletando aqui, então pode ser que não estejam coletando em outro lugar. Nós vamos nos livrar do nosso problema e gerar problema para os outros. Aí a pessoa disse assim para mim, tem razão, tá errado. Então assim, olha só, a pessoa não tem fé em Cristo salvificamente, é uma pessoa que tem ouvido da palavra do Senhor, mas não tem fé em Jesus, e ela entendeu que aquela possível postura dela estava equivocada e voltou atrás. A graça comum de Deus possibilita as pessoas a tomarem essas posturas externas que se conformam aos padrões de Deus, mas que é apenas uma conformação exterior e não interior. No entanto, é importante notar que essas condutas morais não podem granjear méritos com Deus, pois a verdadeira salvação vem apenas pela graça de Deus através da fé. Romanos 2, de 8 a 10 diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto, ou seja, não somente a graça, não somente a fé, mas a salvação não vem de vocês, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus e pela instrumentalidade da fé, ou seja, o mecanismo que Deus utiliza para nos salvar é a fé, e não através daquilo que nós fazemos. Então, eu lembro que alguém falou assim uma vez, quando uma pessoa de muito renome, lembrei, foi o último grande acontecimento de morte do Papa, né? E alguém disse assim, poxa, mas ele era um ser humano tão excelente. Aí eu escutei a pessoa falando, a pessoa argumentou, e eu concordo com o que ela disse. A pessoa tinha comportamentos excelentes, tinha escolhas bem bacanas, outras nem tanto, outras bem ruins. Mas eu peguei no final e disse assim, mas meu querido, minha querida, eu não vou especificar quem era, mas a pessoa não cria em Jesus. Não, mas pode ser. Eu falei, não, vamos pensar que uma das últimas postagens dele antes de falecer na internet foi que ele estava se alegrando porque já via a presença de Maria nos portões celestiais aguardando por ele. Então eu falei, ele não cria em Jesus. Então, por mais que tenha certa excelência de vida,
Se não houver fé, não pode acontecer a salvação. Até aqui eu acho que é ponto pacífico para nós, né? Não tem muita discussão em relação a isso. A influência do evangelho. Opa, pode falar? Eu queria fazer uma pergunta também, que você está falando assim, que os benefícios, né? A gente poderia usar o exemplo, eu não sei precisamente qual é o versículo, mas a ideia é mais ou menos assim, na família, que o esposo é santificado, assim no caso de um casamento misto, né? O esposo é santificado pela esposa crente, né? Então a gente vê aí uma convivência harmoniosa e abençoadora do elemento que não é salvo, né? Há uma convivência aí. A gente poderia usar também como exemplo aí na esfera moral isso aí, né? Minha irmã, eu creio que sim, mas também esse texto ele é um pouco mais robusto do que apenas falar sobre a questão da graça comum. Mas podemos sim. Nós vemos, por exemplo, pessoas que casaram-se não crendo e depois um deles só se converte e eles continuam tendo relacionamento excelente, né? E há também aqueles que depois que se convertem um ou outro se apartam, né? É o que o texto, salvo engano, é de 1 Coríntios, capítulo 7, diz que se o descrente quiser se apartar, que se aparte, que nós não fomos chamados a viver na confusão, né? No conflito. Então pode ser que sim, eu creio que dá para aplicar sim essa ideia, mas o texto ele é um pouco mais robusto do que apenas a questão da graça comum. Mas nós poderíamos aplicar sim sem problema, não vejo dificuldade de aplicá-lo nesse sentido. Tá bom, obrigada. Nada. Então a influência do evangelho e da igreja pode ter um impacto significativo nos padrões morais de uma sociedade, levando a uma forte influência moral em regiões onde o evangelho é forte. Quando nós estivemos em 2015, agora em junho, fez 10 anos, Tami e eu conhecemos um casal de missionários que trabalhavam no Timor-Leste. Né? E ali eles estavam lidando com uma situação muito dificultosa na sociedade e que também tinha seu... Perdão. Tinha... tinha sua derivação dentro da igreja, é que havia uma prática que os homens se relacionavam sexualmente com as moças antes do casamento para saberem se havia compatibilidade e então eles casariam. Poderiam ser que não gostasse e que então não se casassem, ou seja, teriam defraudado a moça e não teria ido para frente o casamento. E a igreja estava trabalhando para que na igreja isso cessasse e também que as famílias ao redor da igreja tivessem essa inclinação de não fazerem mais essa prática. Na mesma igreja, os líderes da igreja, por exemplo, tinham 3, 4 esposas, porque era uma etnia ali que era poligâmica. E eles estavam trabalhando para que as próximas gerações já abandonassem essa prática. E que isso poderia resultar numa melhoria da sociedade. Isso também nós vemos, por exemplo, em sociedades tribais indígenas, que algumas crianças, salvo engano, com problema de saúde sério, ou até mesmo gêmeos, eles eram sacrificados. Então a igreja trabalha para que, não somente entre os crentes, mas entre as pessoas que estão debaixo da influência da igreja, sejam capacitadas a mudar o comportamento e a visão de outras coisas. Então não é raro de que a igreja estabelecida num lugar ela venha trazer benefícios para aquele local, que não somente é a salvação, mas a melhoria de comportamentos, de padrões. Enquanto que regiões sem essa influência podem apresentar padrões morais diferentes, como visto em sociedades canibais ou sociedades ocidentais que abandonaram princípios morais absolutos. Eu tenho 35 anos. Daqui a menos de um mês eu completo 36. E eu lembro que na minha adolescência, em torno de 14 a 17 anos,
eu presenciei algumas coisas que na época, isso há uns 20 anos atrás, ainda eram tabu. Ainda eram assim coisas que se você visse na rua causava escândalo e tudo mais. E eu lembro de ter visto algumas dessas coisas enquanto caminhava pela rua ou ia praticar algum esporte em algum lugar. Hoje essas coisas que outrora eram tabu, elas estão vigentes e são amplamente defendidas por várias e várias pessoas. E às vezes até crentes defendem absurdos comportamentais que estão vigentes na sociedade não cristã. Então você olha para essa situação e você percebe que quanto mais a sociedade se afasta de princípios bíblicos, mais a sociedade então se enche de porcaria. Desculpa a expressão, meus irmãos. Mas mais se enche de coisas fúteis, às vezes até mesmo diabólicas, e que estão ali enchendo a nossa mente. Você olha para a sociedade como, por exemplo, na Europa, em que muitos países e muitas regiões da Europa são consideradas pós-cristãs, que não têm mais influência da igreja, e você vê o grande problema que está. Muitos países, por exemplo, estão sendo tomados pelo islamismo. E você olha para isso, países que outrora eram exportadores de missionários, hoje são necessitados de missionários. Nós temos vários e vários países na Europa que estão assim. Por quê? São sociedades pós-cristãs, que já abandonaram princípios morais absolutos e que estão flertando com várias e várias coisas e trazendo para a sua vivência várias e várias ideias e criando uma salada mista que está resultando no que nós estamos vendo em muitos lugares. E aqui no nosso país não é diferente. As pessoas estão flertando com muita coisa que não deveriam flertar. E aqui, meus irmãos, eu não quero abrir debate político, ideológico, porque não é essa a minha intenção e nunca será, mas a gente precisa sempre perceber que quanto mais afastados a gente fica das escrituras, mais nós fazemos concessões em relação às coisas da vida. E quanto maiores concessões nós fazemos, mais nós vamos nos afastando da palavra, porque não tem como conciliar duas coisas que são antagônicas. Então, a esfera moral, ela é sim capacitada e ela é sim produzida através da graça comum de Deus nas pessoas. Próximo tópico que nós vamos ver aqui é a esfera criativa. Deus concede habilidades e capacidades nas áreas da arte, música, esporte, culinária, escrita e outras, permitindo que as pessoas expressem criatividade e apreciem a beleza. Muitos dos músicos clássicos, eles eram considerados cristãos. Nós temos várias e várias obras com temática religiosa, e nós, não sei se todo mundo aqui gosta, eu gosto um pouco, e nós apreciamos aquela beleza das notas musicais, de toda a dinâmica musical que tem ali, e olhamos para aquilo ali e pensamos, que coisa bela. Você vai a um lugar, por exemplo, não é raro você passar numa praça pública e tem alguma pessoa no chão, às vezes, fazendo aquelas pinturas em lajota. Você não sabe se a pessoa é crente ou descrente. Você está vendo a pessoa ali fazendo aquilo. A pessoa passa o dedo. Eu passando o dedo ali ia ficar uma melecada toda. O cara passa o dedo, faz uma coisa bonitona, te entrega assim. Te olha só. Que coisa maravilhosa. Nas áreas de atletismo, de esporte também. Eu não lembro qual foi o último grande esportista cristão que nós tivemos. Eu não lembro. Mas se nós pegarmos, por exemplo, os dois últimos grandes jogadores de futebol, ou os três últimos grandes jogadores de futebol, por exemplo, vou colocar aqui o Messi, Cristiano Ronaldo e o Neymar para o Brasil, para quebrar um pouco o nosso galho aí. Nenhum deles é considerado um cristão. Aí você pode dizer assim, não, pastor, mas o Neymar, toda vez que ele ganha alguma coisa, ele coloca a faixa 100% Jesus. A gente tinha que tirar o porcento, aí ficava certo, sem Jesus. Porque de Jesus ele não tem nada. Então essas bênçãos, elas são conferidas tanto a crentes quanto a incrédulos. E em alguns momentos os incrédulos parecem que são mais abençoados ainda com essas bênçãos do que os crentes. Não necessariamente isso é uma verdade, mas pode ser visto, por exemplo, na grande quantidade de pessoas que são capacitadas nessas áreas e que não têm fé. E não têm fé. Não demonstram qualquer tipo de fé expressa por Cristo.
A esfera das relações sociais. Está presente na existência e na preservação da família humana que foi estabelecida por Deus lá em Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui, antes de eu passar para o segundo tópico, que vai aparecer mais um pedaço do texto aqui, vale a pena frisar que a família, o núcleo familiar, ele começa com o marido e com a esposa. Pastor, é com o marido e com o marido? Não. É com a esposa e com a esposa? Não. É com marido e esposa. É uma união monogâmica e heterossexual, da forma como que Deus criou. Começa aqui. Quando os filhos chegam, a família ela é acrescida pelos filhos. E não ali é formada uma família. A família é formada com o vínculo do casamento. Ponto. Pode ser que existam, por exemplo, casais que nunca puderam ter filhos, ou que nunca terão filhos, que nunca tiveram filhos e que são família. Eles são uma família. E isso é importante frisar, porque às vezes tem alguns equívocos entre o nosso meio, que tratamos apenas as pessoas que têm filhos como família, e não é essa a realidade. Então, ela é acrescida pelos filhos em Gênesis 4:1 e continua a existir até hoje para os crentes e para os descrentes. O governo humano é o resultado da graça comum de Deus. Foi falado por Paulo no Novo Testamento, no livro de Romanos, quando ele disse: porque não há autoridade que não proceda de Deus. O governo serve para restringir o mal no mundo e é um dom de Deus à humanidade em geral, embora possa ser usado para fins bons ou ruins devido à pecaminosidade humana. E eu quero olhar rapidamente esse versículo de Romanos 13:4 com vocês. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então Romanos capítulo 13 fala sobre a questão das autoridades colocadas diante de nós e como nós olhamos para essas autoridades e entendemos que essas autoridades procedem de Deus e que elas foram colocadas para restringir o mal, ou seja, a autoridade que Deus dá ao governo é para que o governo restrinja o mal. Se o governo não faz isso, ele não está fazendo aquilo que ele foi criado por Deus para fazer. Se ele autoriza o mal e ainda patenteia o mal, está totalmente invertido aquele padrão que Deus criou para que fosse. Instituições educacionais, empresas, associações voluntárias e outras organizações da sociedade humana são expressões da graça comum de Deus trabalhando para produzir bem-estar humano. Então nós temos escolas. Estava conversando essa semana com uma irmã aqui da igreja que é professora e que eu comentava com ela sobre a questão das escolas confessionais. Que eu não sou muito favorável a essa ideia de escola confessional, porque meio que cria um domo de proteção com a criança. E se os pais não tiverem toda a destreza de preparar as pessoas para a convivência no mundão no sentido de conviver com outras pessoas que não são crentes, algumas das vezes a fé dessas crianças, desses jovens, ela vem e se estremece. Eu vi vários casos, por exemplo, de pessoas que eram crentes e foram para faculdades públicas depois de terem estudado em escolas confessionais e que se desviaram da fé, porque não tinham sido trabalhados e treinados na sua firmeza, em manter-se firme. Eu sempre digo para os irmãos, por exemplo, que quando eu estava estudando física na UEPA, há muito tempo atrás, eu lembro que um professor de geologia estava falando sobre a idade da criação da Terra. Na geologia, na ciência no geral, entendem uma Terra bastante antiga. E na revelação de Deus nós temos em torno de 5 a 7 mil anos de criação. Não tem uma data fechada exatamente, mas é em torno disso. E eu lembro que o professor estava falando, e ele falou alguma coisa mais ou menos assim. E tem os crentes lá, né, que acreditam que a Terra é nova. Tem algum crente aqui? Aí eu levantei a mão assim. Tu é crente? Eu digo, sou. Tu acredita? Eu digo, acredito. Aí tá, acabou a aula, aí vieram 2 rapazes conversar comigo.
Olha, tu é crente? Eu digo, sou. Nós também somos. Eu digo, então por que vocês ficaram calados quando ele perguntou? Né? Estavam com medo de quê? Mas sim, as instituições educacionais são bênção de Deus para nós. As empresas. Eu falei ainda há pouco, por exemplo, das empresas de transporte que nós temos hoje. As associações voluntárias. Outras organizações da sociedade humana são expressões da graça comum de Deus, trabalhando para produzir esse bem-estar humano. Então, tudo isso vem da graça comum de Deus. Ah, mas a pessoa ela era satanista e criou uma empresa que traz benefício para as pessoas. Graça comum de Deus. Pode estar servindo até quem não deveria, mas a graça comum está gerindo ali, gerenciando para que seja benéfico para nós, para que traga benefício, bem-estar humano. E hoje nós temos várias e várias e várias dessas circunstâncias que nós temos. Olha só o que acabou de passar na minha mente. Nós estamos numa aula aqui. E eu estou na minha casa, os irmãos estão lá em suas próprias casas, nós estamos utilizando internet, eu estou utilizando aqui um notebook, algumas iluminações, caixa de som, microfone, câmera. Os irmãos estão ouvindo através de fones ou do seu próprio celular. E nós estamos usando uma conveniência tecnológica para o usufruto da igreja. Olha que bênção que é. Porque se nós tivéssemos, cada um de nós, nos deslocarmos daqui 7h30 da noite, 8 horas da noite, para nos reunirmos num local, hoje para ter essa aula, talvez não estaria todo mundo que está aqui assistindo. Então isso traz benefícios sim para o bem-estar da humanidade. A esfera religiosa. Talvez aqui os irmãos olhem e pensem assim, não, isso aqui é o mais absurdo. Né? Como é que na esfera religiosa, das pessoas que não creem em Cristo, pode ter algum benefício da graça comum? E nós vamos ver isso. Então ela se manifesta na esfera da religião humana, trazendo bênçãos para as pessoas incrédulas. Jesus ensinou que devemos amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então nós temos essa ordem de Jesus. Jesus não ordenou que nós orássemos apenas pelos crentes, mas orem pelos descrentes. Amem aqueles que são os seus inimigos. Não, para os meus inimigos eu quero a espada. Eu quero somente a punição. Né? Deixe que Deus faça a sua vingança no momento apropriado. Mas nós precisamos amar os nossos inimigos. E orar por aquelas pessoas que fazem algum tipo de perseguição a nós. Paulo também nos ordena a orar por aquelas pessoas que detêm o governo humano. Mesmo que essas pessoas não sejam necessariamente salvas e nem mesmo nossa predileção. 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Olha o que esse versículo diz. Paulo está ordenando que os crentes orem, intercedam com ações de graça, com gratidão, por todas as pessoas, que inclui os reis. Aí vai dizer assim, não, mas pastor, aqui no Brasil não tem rei, então estou isento de fazer isso. Não, mas olha o que o texto continua falando. Em favor de todas as pessoas, ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. Então nós temos figuras políticas que exercem autoridade sobre esta grande nação, seja presidente, seja governador, seja prefeitos. E olha só, por todas as pessoas, eu tenho falado isso, irmãos, que toda vez que a língua grega fala todos, é todos, não tem exceção. Na língua portuguesa a gente faz algumas exceções quando nós falamos todos. Todos os irmãos estão assistindo aula, menos tal fulano. Então não são todos. Nós deveríamos falar quase todas as pessoas estão assistindo aula. Mas nós utilizamos essa expressão todos, mesmo quando não são todos. Mas quando o idioma grego utiliza a expressão todos, é todos, sem exceção. Nós precisamos orar por todos. Ah, mas o presidente que está aí não é a minha predileção. Pode não ser a sua predileção, pode não ser a minha predileção, pode ser predileção de outros irmãos. Mas nós vamos orar da mesma forma. Ah, mas eu não quero orar porque... Não, irmão, ore porque nós temos uma ordem para que oremos, para que nós possamos viver vida mansa e tranquila
com toda piedade e respeito. Então, quando nós agimos, seja com o candidato da nossa apreciação ou não, de forma desonrosa, nós estamos trazendo prejuízo para a causa de Cristo. No ano de 2022, eu preguei uma quantidade, mais ou menos uns 2, 3 sermões na igreja, sobre essa situação da política no Brasil. Eu já falei isso para os irmãos da igreja de Coqueiro e falo aqui para os irmãos. Eu tenho minha posição muito bem delimitada, fruto de estudo, de leitura, não foi por paixões. Não coloco minha mão no fogo por ninguém. Não coloco minha mão no fogo por ninguém. Não defendo e não brigo por político algum. Não farei isso. Isso é uma posição pessoal minha e eu considero que seria uma boa provisão para muito crente que bate cabeça com isso. Então o texto diz, ore por todos. Então se é o candidato que está lá, o atual presidente, e eu não gosto dele quanto às suas ideias, eu preciso orar por ele. Se o presidente que está lá, eu gosto das ideias dele, eu continuo precisando orar da mesma forma. Se o presidente que está lá, o governador, o prefeito, qualquer pessoa, não é a pessoa que eu votei e eu tenho certa ojeriza com aquilo que a pessoa defende, eu devo orar da mesma forma. Porque o texto não está dizendo, ore apenas se você gostar da pessoa. O texto não está falando isso. E se nós traduzirmos ou interpretarmos esse texto dessa forma, nós deixamos de cumprir uma ordem de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, que nós devemos orar por todos os que exercem autoridade. Todos os que exercem autoridade. Então eu não posso, de forma alguma, como crente no Senhor Jesus, agir de forma leviana com isso. Aí os irmãos vão dizer, não, então pastor, ele é isentão. Não, eu não sou isentão. Você deve sim ter a sua opinião, a sua posição muito bem delimitada, mas você deve saber como opinar também quando você não concordar com algo. Não foram raras as vezes que eu li na internet crentes chamando o antigo presidente de coisas horríveis e chamando o atual presidente de coisas horríveis. Então, é sabedoria vinda do Senhor. Pode não ser minha predileção, pode não ser que eu concorde, posso não ter votado, mas eu orarei porque é uma ordem. Eu oro para que eu tenha uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Além disso, Jesus curou a todos que vieram a ele durante seu ministério terreno. E muitas dessas curas não foram acompanhadas de conversão, ou seja, foram independentemente da fé. Lucas 4,40 diz o seguinte, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. Ele os curava impondo as mãos sobre cada um deles. Então, a cura que Jesus fez aqui nesse episódio foi muito generalizada. Não foi, curei porque a pessoa teve fé, ou curei porque a pessoa então já cria. Não, foi indeterminado aqui. A graça comum e a graça especial se influenciam. Enriquece a igreja de diversas maneiras, incluindo a construção de prédios para os cultos, a produção de Bíblias, que é graças ao trabalho de artesãos, impressoras e outros profissionais. Aqui na Igreja de Coqueiro nós fizemos algumas obras nos últimos anos. E eu lembro que a maioria das vezes eu estou envolvido, eu não faço parte das comissões que trabalham essa parte, mas eu estou envolvido como pastor da igreja. E as pessoas que eu tive mais trabalho, irmãos, foram os crentes. Não os crentes da igreja, mas as pessoas que eram crentes e que prestaram serviço para nós. Aqueles que não eram crentes trabalharam tranquilamente, cumpriram o que tinham acordado, não deram problema. Agora os crentes deram problema demais. Por que eu estou falando isso? Estou difamando as pessoas, que os irmãos nem sabem quem é, mas não, o que eu quero dizer é que nós somos beneficiados com a obra de pessoas não crentes. Pessoas que vão construir os prédios que a igreja se usa para se reunir, os lugares que fabricam, por exemplo, as folhas das Bíblias que serão impressas nas sociedades bíblicas e outras editoras. Nós temos impressoras que foram construídas por pessoas que não necessariamente são crentes. Então nós temos aqui a graça comum enriquecendo aqueles que são de Cristo, dando oportunidade para que nós tenhamos então muitas e muitas ferramentas e coisas que serão benéficas para nós. Eu comentei com os irmãos que hoje nós temos uma grande quantidade de versões da Bíblia. Nós temos a versão Nova Almeida
a atualizada, a NVT, NVI, a revista atualizada, a linguagem de hoje e tantas outras, e que muitas das vezes nós temos Bíblias, baratas, que nós conseguimos comprar por 20, 30, 40 reais. Né? Então, se tornou uma tecnologia que abençoa a igreja e barateou muitas dessas Bíblias. Né? E nós podemos ter acesso a Bíblias de bolso pequenas que trazem benefício para nós. Nós temos, por exemplo, recursos tecnológicos que nós utilizamos na igreja. Como essa graça comum que deu capacidade para as pessoas produzirem essas coisas, beneficiam a nós. Nós temos data show, nós temos iluminação, nós temos som, nós temos tudo que facilita nosso momento de culto. Isso é muito bom. O convívio com os salvos traz benefícios para os incrédulos que vivem sob a influência da igreja, como exemplos de vida cristã, orações, compaixão, conhecimento bíblico e influência positiva na sociedade. Aqui dentro do nosso conjunto, foram derrubar uma caixa d'água que tinha, e eu saí para ver, né? É incrível, até comentei recentemente com o irmão, que você quer ver o homem, o ser humano masculino, parar para ver alguma coisa, é alguma coisa sendo destruída. Né? Estavam destruindo lá a caixa d'água, aquelas caixas d'água de concreto, e todos os homens praticamente foram lá ver. Aí eu estava lá. Aí um dos rapazes que estavam manejando lá a máquina pesada para destruir o negócio, ele começou a chamar um monte de palavrão. Aí o meu vizinho disse assim: rapaz, respeita que o pastor está aqui. Respeita que o pastor está aqui. Então toda vez que ele está conversando comigo, é zero palavrão. Quando está conversando com outras pessoas, o palavrão está comendo solto. Mas quando conversa comigo, zero palavrão. Né? O convívio com os crentes traz benefícios para os incrédulos. Né? Nosso comportamento exemplar, a forma que nós reagimos às circunstâncias, a resposta que eu dei para a ideia de jogar o lixo em outro canto, isso pode ter trazido benefício de percepção de que, olha só, eu não devo fazer as coisas de forma errada dessa forma, porque ela é prejudicial para outras pessoas. Eu vou livrar a minha situação, mas vou prejudicar a outra. Então, isso traz benefício para as pessoas que convivem conosco. Isso pode levar a conquistas significativas, como a libertação dos escravos, direitos das mulheres, educação pública, progresso científico e tecnológico e valorização do trabalho e da honestidade. A presença transformadora dos cristãos na sociedade, vivendo de forma digna do Evangelho, pode ter um impacto profundo e positivo nos incrédulos. Isso é visível, irmãos. Acho que os irmãos já devem ter tido aquele momento das pessoas, por exemplo, pararem de falar o que estiverem falando, por ser talvez assuntos esdrúxulos, complicados e até mesmo imorais, quando nós chegamos perto. Isso é muito benéfico, porque a ideia de que o nosso ouvido não foi feito para ouvir aquilo. O problema mora quando o cristão está no meio dessas coisas. Quando ele participa da roda dos escarnecedores, né, e quando ele está ali trabalhando no mesmo intento de ser mais um entre a multidão. A graça comum não salva as pessoas. A graça comum é diferente da graça salvadora, pois não muda o coração humano, não leva ao arrependimento genuíno e à fé, e não pode salvar as pessoas. Algo que precisa estar muito bem alicerçado no nosso coração, muito bem organizado. Graça comum, capacidade, benefícios terrenos. Graça especial, salvação. Então a graça comum, por mais que dê algum tipo de vislumbre externo da moral de Deus, não é salvífica. Não traz transformação, não trata o coração, não causa arrependimento, não traz fé e não tem como salvar as pessoas, a menos que a graça especial também seja atuante. Embora possa refrear o pecado e proporcionar alguma preparação intelectual e moral, a graça comum não altera a natureza humana caída de forma definitiva, nem purifica o coração humano. Nós já falamos sobre isso. As ações dos incrédulos sobre a graça comum não têm mérito para obter a aprovação de Deus, pois não são fruto da fé, como diz o apóstolo Paulo. Tudo que não provém de fé é pecado. Mesmo que muitas das realizações dos descrentes sejam benéficas em relação ao todo na sociedade, elas não provêm de fé. Seus atos são bons em caráter terreno, mas não em caráter divino e salvífico. Poxa, mas a pessoa fez algo tão bom, vai ser condenada se não tiver Cristo? Vai. Poxa, mas a pessoa ela achou a cura de uma doença terrível.
não teve Cristo, é ótimo, é um ato benéfico para a sociedade, nesse patamar terreno, mas nesse patamar aqui, somente a fé, a graça mediante a fé, só. Razões para a graça comum. Nós estamos já caminhando aqui para o final da nossa aula, nós temos ainda algumas coisas a ver, então continuo pedindo para os irmãos ânimo, fiquem firmes aí, já são 10 para as 9, mas continuaremos aqui firme para nós chegarmos até o final. O tempo para a redenção dos que serão salvos. Deus está adiando o dia do julgamento, da punição final, porque é paciente e não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. O Senhor não retarda a sua promessa, 2 Pedro 3,9 diz, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso permite que as gerações subsequentes vivam e ouçam do Evangelho, tendo a oportunidade de se arrepender e serem salvas. Os filhos e os filhos dos filhos continuam ouvindo do Evangelho. Então tem irmãos aqui nessa transmissão hoje que são já segunda, terceira geração de crentes na sua família. Outros que são primeira geração, que já têm filhos e que estão, então, cuidando dos seus filhos no temor do Senhor, criando-os no temor do Senhor. Então isso é um benefício, uma razão da graça comum para que aqueles que virão depois de nós possam, então, ouvir do Evangelho e possam ter a possibilidade de arrepender-se e serem salvos. Demonstra a bondade e a misericórdia de Deus. A bondade de Deus é revelada não apenas na salvação dos crentes, mas também nas bênçãos que Ele concede aos pecadores. Como nós já vimos, a graça comum traz benefícios à humanidade. Lucas 6,35. Vocês, porém, amem seus inimigos, façam bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Deus é bondoso para com todas as pessoas, e nós precisamos, então, buscar seguir o seu exemplo. A bondade de Deus é uma expressão da sua vontade e revela a sua compaixão para com toda a criação, como nós vemos no exemplo de Jesus olhando para o jovem rico com amor, Marcos 10, 21, depois que Jesus tem aquele diálogo com ele, que ele diz, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu faço isso, isso, Jesus responde, olha, faça isso, faça isso, faça isso, e ele responde para Jesus, Senhor, tudo isso eu já observo. Aí vem esse texto, Jesus olhou para ele com amor. Jesus foi certeiro no problema daquele homem. Era o apego às suas finanças, à sua riqueza. Mas mesmo no momento de ser firme e tocar no ponto crucial da vida daquele homem, ele não deixou de fazer isso com amor. Relata que ele teve amor para com aquele homem. Para demonstrar a justiça de Deus. A justiça de Deus em condenar os pecadores se torna clara quando eles rejeitam repetidamente seu convite à fé. Paulo adverte que os que persistem nisso estão acumulando ira sobre si. Romanos 2, 5 e 6 diz, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. As pessoas têm ouvido de Cristo, as pessoas têm tido a oportunidade de ouvir da palavra do Senhor e permanecem, então, repetidamente negando o chamado de Deus para a fé. Então, elas estão acumulando ira sobre si, estão trazendo juízo sobre si e acumulando juízo sobre si. Olha que coisa espantosa. O texto de João, capítulo 3, salvo engano, verso 18, diz que aqueles que não creem em Cristo já estão condenados. E agora, Romanos está dizendo que essas pessoas que já estão condenadas porque não creem, estão acumulando ainda mais ira, mais condenação que virá sobre elas no momento que Deus demonstrar a sua justiça. No dia do juízo, quando todas as pessoas forem julgadas por seus atos, todos serão responsáveis diante de Deus e ninguém terá o direito de objetar. Ninguém poderia dizer assim, não, peraí, eu não sabia, não é desse jeito, eu não tive como fazer nada. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus.
Todo mundo é culpável diante de Deus, porque a ira demonstra como o homem é pecador. Paulo diz, foi por causa da lei ter dito que não faça isso que eu sabia que eu era isso. Então, é isso que as pessoas estão acumulando sobre si, juízo de Deus. Para demonstrar também a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada através das atividades humanas em todas as áreas onde a graça comum atua. Vimos que essas várias áreas são desempenhadas pela capacitação vinda de Deus. Então, quando nós nos reunimos na igreja, por exemplo, e nós estamos ali orando e levamos diante do Senhor, por exemplo, um pedido de oração por um atendimento clínico, ou uma consulta, ou até mesmo um procedimento cirúrgico. E nós oramos pela capacitação de Deus para que atue através daquele médico, para que então a consulta ou o procedimento cirúrgico seja um sucesso. Nós entendemos que essa capacitação vem de Deus. E isso é correto, é verdadeiro. Ao desenvolver e exercer domínio sobre a terra, reflete a sabedoria e a excelência do Criador, glorificando a Deus de maneira significativa, apesar das suas atividades serem marcadas pelo pecado. Lembra? Nós vimos ainda há pouco que tudo que não provém de fé é pecado. E a Escritura diz que até a lavoura do injusto é pecado, porque não procede da fé, não vem da fé. Nossa resposta à doutrina da graça. Então nós temos ali na apostila de vocês, e aqui no quadro que nós vamos ver, 3 respostas apropriadas que nós, crentes, damos em relação à graça comum. Aqueles que recebem não serão necessariamente salvos, ou não serão salvos, vou colocar melhor assim, como está escrito aqui, e eu vou explicar. Já mencionamos que a graça comum não é suficiente para a salvação. Todos precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo para serem salvos. Então, essa capacitação e esses benefícios vindo de Deus não são salvíficos, e a menos que as pessoas ouçam do Evangelho e respondam em fé, elas não serão salvas. Todo mundo, em toda a face da terra, recebe os benefícios da graça comum de Deus. Mas somente aqueles que recebem a graça especial é que podem, então, ser contados como filhos de Deus. Os incrédulos, eles são inimigos de Deus. Romanos 5,10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Inimigos de Deus. As Escrituras também dizem que estão contra Cristo. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, 18 e 19 diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. E são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2,3 diz: entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, olhem só as designações que as Escrituras falam do filho de Deus, dos filhos do diabo, ou seja, daqueles que estão afastados do Senhor. São aqueles que ainda estão como inimigos do Senhor, estão contra Cristo, são inimigos da cruz de Cristo e são filhos da ira. Que pesado essas nomenclaturas são, mas demonstram quão complicado é o estado de alguém sem Jesus. Eu estava falando sobre isso na igreja, e um rapaz, na verdade não foi na igreja, foi no acampamento, no último acampamento que eu fui, que eu ministrei lá. Aí o rapaz levantou a mão e disse assim: a minha avó faleceu sem Cristo. E assim, você está falando essas coisas, essas nomenclaturas, o que a palavra diz, mas quando chega em pontos em que a pessoa está falando de algo pessoal seu, algumas vezes, não estou falando que isso é certo, algumas vezes a gente pode ter algum tipo de receio de fazer algumas afirmações. Não deveríamos. Não devemos ter temor a homens. Claro, compaixão, misericórdia com a situação, tudo bem.
E assim que ele falou que a avó dele tinha falecido sem Cristo, ele falou assim, eu sei que ela está no inferno. Aquilo ali quebrou meu coração, assim, na hora. Fiquei sem reação, porque o entendimento desse irmão é de que ele tinha a percepção clara que sem Cristo não há salvação. Que sem uma fé pessoal em Cristo, a pessoa não se livra da condenação eterna. Então, olhem as nomenclaturas que os que estão sem Cristo são chamados. Então, eles não podem simplesmente receberem a salvação por terem recebido algum benefício terreno de Deus. Isso seria contradizer as Escrituras. Não desprezar o que os incrédulos fazem. Então, nós não precisamos responder a essa doutrina da graça comum em não desprezar os que os incrédulos fazem. A graça comum permite que os incrédulos façam coisas boas e devemos reconhecer a mão de Deus nisso. Tudo vem de Deus e lhe é devido honra e glória, mesmo que os incrédulos não percebam. Então, quando nós compramos algum produto que o incrédulo fez, nós somos servidos por pessoas que prestam serviço a nós, que são incrédulas, nós estamos usufruindo da mão de Deus sendo derramada na vida daquela pessoa, do benefício e da capacitação que Deus deu. Nós precisamos, então, não desprezar. Se nós fôssemos viver em casulos ou em ilhas, e todos os crentes estivessem ali, seria inevitável nós não convivermos com o descrente, mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós estamos no meio deles. Então, nós utilizamos dos seus serviços, utilizamos dos seus benefícios, daquilo que as pessoas fazem. Eu vou uma vez por mês ou 2 vezes por mês cortar cabelo. E o rapaz que me atende não é cristão. Não é cristão. E eu já conversei com ele algumas vezes sobre o Evangelho, já dei uma Bíblia para ele de presente, mas continua não sendo um crente. E eu estou usufruindo do seu serviço ali, tranquilamente. Eu não peguei e falei para ele, se tu não te converter, não vem mais cortar cabelo aqui. Não, enquanto eu estou lá, eu posso ser usado por Deus para trazer a manifestação da graça de novo, falar mais uma vez do Evangelho. Então nós usufruímos daquilo que os incrédulos fazem, quase que todos os dias. Vemos a graça comum em ação em cada amizade, ato de carinho e bênção que eles oferecem aos outros. Por mais que não creiam em Jesus, eles conseguem, pela graça comum, manifestar essas qualidades. E quando você vê um pai amando o seu filho de forma correta, mesmo sem ser um crente, a graça comum de Deus está atuando ali. Isso é bondade de Deus manifestada. Gera em nós uma gratidão ainda maior a Deus. Devemos reconhecer a mão de Deus em todas as bênçãos que vemos no mundo, desde a segurança das famílias até o progresso tecnológico e a beleza da natureza. Se nós olharmos na perspectiva que tudo vem de Deus, a gente não vai glorificar o homem, a gente vai glorificar Deus que capacitou o homem. Nós vamos glorificar Deus que deu a possibilidade do homem, então, criar aquilo, né? Transformar a criação de Deus em algo benéfico para nós. Né? Quem foi que descobriu, por exemplo, que se você pegasse e tal coisa e misturasse, daria um produto que nós usamos hoje, por exemplo? Foi através do desenvolvimento tecnológico, estudo e coisas que fazem com que nós olhemos para Deus, olhemos para essas coisas e rendemos glória ao Senhor. Graças a Deus, Deus capacitou o homem a fazer tudo o que nós estamos utilizando aqui para essa aula acontecer, por exemplo. Essas bênçãos são evidência do poder, sabedoria e graça abundante de Deus e devem encher nossos corações de gratidão a Ele em todas as áreas da vida. Nós precisamos glorificar o nosso Deus porque capacitou pessoas a serem producentes, a serem pessoas que desenvolveram muito daquilo que nós temos hoje na nossa sociedade. E nós chegamos à conclusão, ao final desse tempo aqui de aula, e nós precisamos enfatizar apenas uma coisa e nós já finalizaremos. Concluímos que a graça comum é diferente da graça salvadora, ou graça especial, e que ela está em ação em toda a capacidade que os não crentes recebem de Deus para desenvolver as atividades que são benéficas para a humanidade, assim como por várias bondades de Deus na vida dessas pessoas, mas que não provê salvação eterna aos seus alvos. As pessoas precisam crer em Jesus. E para que as pessoas possam crer em Jesus, nós precisamos falar também sobre a paixão de Cristo, sobre todo o ato sacrificial do Senhor Jesus. Mas isso só na semana que vem. Ok, meus irmãos?
eu vou fechar aqui a tela e na semana que vem nós continuaremos na aula falando sobre a paixão de Cristo.